Bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui na nossa live de terça-feira, a live que acontece todas as semanas no canal do Evolu Coaching, onde a gente sempre traz algum conteúdo para quem deseja conquistar mais clientes na área de coaching, consultoria e mentoria. E o nosso tema de hoje é Mindset de crescimento. Será que estamos prontos para novos clientes? Então, bem-vinda, Letícia, que está aí. É um prazer Obri- estar aqui com você. Letícia está de Angola, Obrigada, então estamos distante, mas estamos próximas aqui pela internet. até isso aí. E eu quero contar para vocês de onde veio essa inquietação do mindset de crescimento. Eu participei de um congresso essa semana, aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz muitos congressos durante muitos anos. Congressos no Brasil, no exterior, sempre falando da teoria U de inovação, de, de melhoria de relacionamento de times, de performance. E é um ambiente que eu gosto, adoro participar de congressos, e fui para esse congresso muito feliz, porque os eventos presenciais estão muito raros. E fui, me arrumei, cheguei lá, encontrei amigos maravilhosos, parceiros, gente que eu não via no presencial há muito tempo, conteúdo muito bom, palestras muito interessantes, temas interessantes, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiquei observando muitas pessoas que estavam presentes lá no tempo que eu fazia congresso, muitas carinhas repetidas, e isso foi um prazer reencontrar essas carinhas. Mas eu também percebi nas pessoas envolvidas, e aí, inclusive em mim mesma, um modo de atuar muito, muito parecido com aquele de 10 anos atrás. E isso me trouxe uma reflexão muito interessante, porque, por um lado, a gente estava participando de palestras que traziam conteúdos muito disruptivos, como, por exemplo, o futuro do trabalho, as condições psicossociais para daqui a 5 anos, por exemplo, na as condições de saúde, as condições laborais, a saúde funcional. E o cenário, ele não é nada animador no futuro. E aí, diante desse cenário apresentado, diante da falta de soluções que a gente hoje assiste, eu fiquei me perguntando quanto nós, stakeholders envolvidos, né, e que no caso lá naquele momento éramos visitantes, congressistas, expositores, todos ali envolvidos naquele evento, o quanto que nós estávamos abertos e dispostos a pensar naquele momento fora da caixinha, diante daquelas provocações, para chegar às soluções que a gente precisa chegar para dar conta desses desafios que estão emergindo, para dar conta dessas previsões que são tão inquietantes para o nosso futuro e para o futuro do trabalho, do trabalhador. E isso me trouxe assim me provocou, sabe? Me inquietou, porque na verdade, por mais que a gente trabalhe com disrupção, com inovação, com recursos humanos, com coaching, com comportamento humano, eu fiquei me perguntando quanto que nós conosco mesmos estamos assim nessa disposição de abertura para as questões que se apresentam
diante de nós. Porque essa disponibilidade para mudar e inovar, ela não é fácil. A gente até diz, não, eu estou aberto, e essa vai ser certamente a resposta, eu acho que de mais de 90% das pessoas para as quais eu fizer essa pergunta, inclusive de quem for assistir depois essa conversa. Mas será que nós estamos mesmos abertos e abertas para mudar? Porque a mudança da qual eu estou falando não é aquela mudança para a qual a gente já sabe para onde vai. Não é aquela mudança para a qual o cenário e as previsões já estão apontando. É aquela mudança que a gente sabe que é necessária, porque as previsões e o cenário demandam, mas a gente ainda não sabe nem para qual direção seguir, nem necessariamente aquilo que necessita ser feito. Esse é o momento que vivemos. Quando a gente, quem trabalha aqui com lideranças, como eu, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma liderança, a liderança muitas vezes se vê num momento em que ela não sabe o que vai fazer, a despeito de todo o trabalho feito na empresa. O cenário é muito desafiador e muito volátil também. Não é à toa que existem tantas siglas, VUCA, BANI. Eu até me perco no meio das siglas, para descrever esse momento que a gente vive. E a liderança, quanto mais alta na hierarquia, maiores os desafios que essa liderança enfrenta, porque não, ela não tem as soluções. Ela tem os números, ela tem as previsões, mas ela não tem a certeza de que os movimentos, que estão sendo ali apontados como possíveis vão dar um determinado resultado, porque não existe garantia para isso. E é desse tipo de mudança que eu estou falando, que é o que acontece também na nossa vida pessoal. Aqui a gente fala de conquistar mais clientes, de mudar a carreira, de alavancar a carreira, de ter uma performance melhor como coach, mentor, consultor, seja lá o caminho que a gente escolhe para transformar a vida de organizações e pessoas. Mas será que a gente está realmente aberto a revisar tudo que a gente faz e dar um passo diferente? Porque isso de fato não é fácil. E eu fiquei com essas questões, sabe? Fazendo diferentes links. E trouxe aqui alguns elementos para ajudar-nos nessas conexões. Alguns elementos que fazem sentido para mim. Um que pode ser muito antigo, mas que eu acho que nós, como profissionais, não trazemos o tanto necessário para as nossas próprias vidas. É o termo mindset. Nós, coaches, trabalhamos com esse termo, trabalhamos tanto que ele ficou até um pouco vulgar, né? E eu trouxe isso como título da live. Foi a Carol Dweck que trouxe esse termo primeiro aqui, que popularizou, né, digamos, esse termo mindset, que é mentalidade. Eu até chamei essa live de mindset de crescimento. Eu trabalho esse skill com os meus clientes, não sei vocês, mas eu trabalho mindset de crescimento, growth mindset com os meus clientes. E eu estou agora me perguntando o quanto que o meu growth mindset está desenvolvido.
Então, o mindset de crescimento. O que que é mindset que a Carol Dweck traz para a gente, né? Ela divide o mindset em dois tipos. No fixo, que é aquele que a gente considera que o ser humano considera que é imutável. Eu faço desse jeito, então vou fazer sempre desse jeito. É assim que eu sou. Aqui no Brasil, a gente diz que é a Síndrome de Gabriela, por causa daquela novela Gabriela Cravo e Canela. Essa novela viajou tanto o mundo que talvez outros países conheçam também a Síndrome de Gabriela por causa da música. Você conhece, Letícia? Conheço, sim. Aqui passou a novela nos anos 80. Tinha uma música que era assim: eu nasci Eu sou mesmo assim, assim. Eu eu nasci cresci assim. assim. Então, aqui Exatamente. no Brasil, a gente chama esse mindset de Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, esse é o mindset que a Carol Dweck chama de mindset fixo, né? E o outro mindset é aquele mindset que é o mindset de crescimento, é o mindset que enxerga os erros como possibilidades de crescimento, é o mindset do aprendiz, é o mindset que enxerga todos os acontecimentos como uma possibilidade de aprender, que vê os obstáculos como uma possibilidade de mudança. Então, são mindsets opostos, e é o que a gente procura trabalhar nos processos de coaching. A gente procura fazer esse desafio com os nossos clientes, né? Pelo menos eu procuro trabalhar com, com os meus clientes desse lugar, né? Desafiando-os a desafiar o seu próprio mindset fixo, Mindset. Exato. né? É isso que a gente Ex- faz, não é, Letícia? Exatamente, exatamente. Então, eu trouxe esse conceito do mindset, que, embora seja uma coisa que todos nós que trabalhamos com pessoas temos isso muito em mente, eu fiquei me perguntando o quanto que a gente tem em mente para nós mesmos, o quanto que a gente tem isso muito vivo e pronto para nos desafiarmos a nós mesmos assim usar cada obstáculo para crescer, assim usar cada dificuldade para como uma alavanca de crescimento, assim desafiar os nossos padrões conhecidos, inclusive na busca por novos clientes e na busca por impulsionar nossa carreira. E aí, um outro conceito que eu trago, que eu gosto demais, que é o da Susan David, que eu não sei se vocês conhecem, que é o da agilidade emocional. A Susan David tem um livro muito bacana para nós que trabalhamos com pessoas, e o que ela fala nesse livro é sobre. Ela descreve, ela tem toda uma metodologia, mas é como que a gente se reconhece num padrão e desenvolve uma agilidade em reconhecendo esse padrão, atuar sobre ele e modificá-lo por escolha, primeiro por observação e reconhecimento, e depois por escolha de fazer diferente. E aí é óbvio, né, que o reconhecimento desse padrão passa pelo reconhecimento das emoções, pelo reconhecimento do que esse padrão impacta na gente. Então, eu trouxe esses dois conceitos para a gente pensar em que ponto que a gente está hoje quando
a gente pensa na nossa carreira e não só na forma. Maria Inês, entra lá no link do Zoom. A gente está agora na live do Zoom. E, e na forma como a gente impacta e alavanca a nossa carreira. E aí, eu listei aqui algumas perguntas, né? Em relação a cada um que está aqui, que está assistindo essa live hoje, mas também a quem vai assistir depois, né? Muitas vezes esse processo da gente se fechar para novos caminhos tem muito a ver com o medo de errar, com a insegurança, com o medo. De julgamento. Tirou daqui, ó, Letícia. Eu ia falar exatamente isso. Apesar de sermos adultas, apesar de sermos maduras, com medo do julgamento, com aquele clássico, medo do que o outro vai pensar. É Isso, impressionante o quanto que isso afeta nós, especialmente nós mulheres. O medo do que o outro vai pensar é um grande obstáculo quando a gente vai buscar novos caminhos. isso, Aí, eu fiz aqui algumas perguntas que eu vou fazer de forma pausada, porque essa live certamente vai ser vista por outras pessoas. Mas eu queria, Letícia, que você escutasse e visse se você tem mais alguma pergunta além dessas. Eu fiz aqui algumas perguntas que são as seguintes. Se hoje aparecesse na sua frente um cliente perfeito que você deseja, você se sentiria pronto para atendê-la? A segunda pergunta: o que você precisa mudar na sua forma de comunicar o seu trabalho para atrair esse cliente? Outra pergunta: qual medo ou resistência está impedindo você de fazer algo novo para se divulgar? E outra pergunta: você se permite errar no processo de aprender algo novo, como escrever posts, por exemplo, ou testar uma abordagem diferente para a forma como você se comunica? Você consegue pensar em alguma pergunta diferente, Letícia? tô pensando, Mônica, tô pensando aqui. Aqui uma pergunta que podia ser feita à volta do... Impacta muito aquela devolutiva, eu não sei como formular essa pergunta agora, assim, muito rapidamente. A gente devolve ao cliente, faz uma devolutiva ao cliente e o cliente já não volta. Tanto há um rompimento, não é? Um rompimento, o Uhum. cliente já não volta. Como seria para resgatar esse cliente? Que pergunta é que caberia aqui? É? Quais são, ou qual é a estratégia a ser utilizada
para a recuperação do cliente que vai e não volta, por exemplo, não sei, nesses moldes. Ou ainda aquela que medos, não é? Porque quando nós falamos daquela paralisação, daquele travamento da gente não se divulgar, existe ali um medo. Uhum. Existe ali um medo, uma ansiedade, não sei. eh, Fazemos ali uma pergunta, se calhar, quais são, para tentar identificar o, o, o que existe, né? Para além da resposta direta, de acordo com a pergunta, né? O que é preciso fazer de novo para se divulgar? Mas também eu posso brincar com essa pergunta. Que medos ou que estratégias podem ser utilizadas para retirar o que não lhe faz divulgar? Fazendo a pergunta Uhum. ao contrário. Sim. Que experiências do passado É nessa linha aí. você precisa soltar Exato, exato. para poder se divulgar? Exato, exato. Um bocado Alguma coisa, ou que porque experiências do passado te impactaram? impactaram exatamente, exatamente porque é assim, Mônica, eu penso que não basta só a gente criar novas ideias, novas estratégias para a gente poder se divulgar. Também precisamos há aqueles indivíduos, por muito que treinem, por muito que abram a mente, não sei o quê, ainda assim ficam com alguma dificuldade por conta desta experiência passada que impactou de tal forma que precisa aí de um trabalho específico, de terapias, por exemplo, não é? De resgate, um bocado por aí. Perfeito. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Adorei esse insight. Como se libertar de experiências passadas para seguir adiante de uma forma mais aberta. Isso, isso, Bacana. isso. Tem Gos- gente, tem gente travada por conta disso. Perfeito, perfeito. E como que a gente olha para isso, né? E como é que a gente olha para isso? E aprende a colher. Olha, tá aí um tema para uma live. Eu ainda não tinha pensado no tema da próxima live, mas falar sobre o erro na nossa carreira de coaching, mentoria e consultoria. Isso, isso. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Muito bom, Letícia. E aí, é claro que cada um vai ter a sua resposta e cada pergunta dessa vai, suscitar as suas próprias reflexões, Reflexões, exatamente, né? exatamente. Por causa Mas, da individualidade, né? pois é, Da mas singularidade. eu quero contar uma história que não tem a ver diretamente com a captação de um cliente, mas tem a ver com um caso de sucesso no atendimento de um cliente. E tem a ver com uma abertura minha numa atuação como coach, e que também não foi fácil. Ok. É, Quem me conhece sabe que eu tenho um estilo de coaching mais acolhedor, eu tenho Mais humanizado. sim, uma fala mais mansa. E aí eu fui atender um executivo de, é, de De primeira linha, um de alto padrão. De alto diretor, padrão. sim, um diretor,
E na primeira sessão, ainda alinhando os objetivos que nós trabalharíamos durante o processo, eu percebi um conflito muito grande entre o que ele falava e a forma como ele atuava. Era como era quase que uma dança de quadrilha, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas isso é o prato cheio, esse comportamento é o prato cheio dos humanos. Sim, mas era a primeira sessão, um ser humano do sexo masculino e um diretor que havia assumido esse cargo recentemente, eu com um estilo mais acolhedor. E naquele momento ainda de estabelecer, de alinhar e estabelecer os objetivos, eu resolvi ser muito diferente do que eu costumo ser. E resolvi desafiar esse cliente, que para mim é algo muito disruptivo. Mas eu senti que aquilo era o que eu precisava fazer naquele momento. E eu fui muito desafiadora, dizendo para ele não o que eu estava interpretando, mas devolvendo para ele tudo que ele estava fazendo em termos de postura corporal, declarações, o que ele fa a incompatibilidade entre a forma como ele gestionava e falava. Então eu fui devolvendo tudo que ele falava e perguntei para ele se aquilo era é, coerente com aquilo que ele estava dizendo que queria trabalhar, se estava alinhado, inclusive, com o posto que ele estava querendo ocupar, que ele estava começando a ocupar, que era o posto de diretor. E aquilo para ele foi um choque. E eu falei para ele, para a gente continuar nesse processo, você precisa escolher de que lado você vai querer estar. Se é desse lado, atuando e se posicionando como diretor ou do outro. E aí ele concordou, falou que ia refletir, inclusive para que pudesse estabelecer objetivos sobre os quais nós dois juntos pudéssemos trabalhar. E quando a sessão acabou, eu achei que fiquei com medo que ele não voltasse mais. Achei que eu pudesse ter exagerado no meu desafio, já ainda, né, numa primeira sessão. E aí, para minha surpresa, ele voltou, disse que aquilo era o que ele precisava naquele momento, que ele viu o quanto que ele realmente estava preso ao que estava, ao modo de atuar da posição anterior. E aí, dali para frente, seguimos. Mas por que que eu estou contando isso? Porque fazer, proceder daquela forma, para mim, foi disruptivo. Para Uhum. outras pessoas pode ser que não, que fosse natural, mas para mim foi disruptivo. Eu precisei me desapegar do medo de dar errado, precisei me desapegar da minha forma de fazer sempre, precisei me desapegar de várias coisas, confiar naquilo que intuitivamente eu estava sentindo, na minha percepção do que o campo estava mostrando e atuar a partir dali com a minha experiência de coach executiva. E deu certo. E eu estou contando essa história porque quando a gente também vai ter uma ação que resulta na nossa visibilidade, muitas vezes vem esse desejo de fazer algo que é diferente, algo que pode ser julgado, algo que nunca fizemos, mas a gente também tem que confiar naquilo que a gente está percebendo. E esse é o terceiro ponto que eu queria trazer. Ok. É algo que eu tenho falado consistentemente e vou seguir falando, primeiro que é o eixo do meu trabalho.
e segundo, que eu acredito muito, que é a nossa presença. E aí você pode chamar presença, você pode chamar de intuição, conexão, essência, não sei, pode dar o nome que quiser. A presença para o coach, acho que é mais significativo, ou seja, encaixa melhor, né? Mas eu estou dizendo da presença conosco mesmo. Sim, a conexão. Essa coisa que faz a gente estar junto com a gente, sabe? E que, na minha crença, faz a gente estar junto com tudo aquilo que nos transcende. Com o nosso ser autêntico, é isso. Isso. E que nos conecta, inclusive, quando a gente está realmente conectado com esse ser autêntico, com a divindade. Ah, sem sombra de dúvida, eu ia discorrer um bocado por esse caminho aí, até porque eu olho o coach por ter bebido da filosofia, da psicologia, ela não pode ser entendida e até praticada sem esta conexão com a divindade. Essa é a minha visão. Porque É, tem a ver com a essência, né, do indivíduo, tem a ver, a gente vai mexer um pouco com a caixa preta do indivíduo, né, mais ou menos isso, com o caráter da pessoa, e até, se calhar, com algumas demandas quando se trata de organizações, pouco percebidas, estão ali no meio, mas não estão visíveis para toda a gente, salvo profissionais entendidos. E são situações que muitas vezes até criam dores, né? Criam dores de falar sobre elas. E eu penso que é efetivamente um ponto muito importante, Mónica. sim. E aí, esse é o outro ponto que eu queria falar, porque quando a gente está com essa conexão, a gente consegue vencer esse medo. A gente Ok. consegue vencer esses obstáculos, tanto nesse exemplo que eu dei, que foi uma sessão de coaching, uma sessão de trabalho, mas também na hora que a gente vai se expor para conquistar novos clientes, para fazer um movimento que vai impulsionar a nossa carreira, para, enfim, fazer algo que a gente nunca fez em prol daquilo que a gente deseja. Porque nada mais justo do que usar os nossos conhecimentos para impulsionar a nossa carreira. A gente Exatamente. usa os nossos conhecimentos em prol dos nossos clientes. Mas será que a gente usa os nossos conhecimentos em prol das nossas carreiras? Em prol dos nossos ganhos? Só um minutinho, peraí. Ana Cristina, é a live do Zoom. A gente tá no Zoom, meu amor. Entra lá no grupo do Zoom. Você tem que participar das lives do Zoom. E aí, depois eu vou ter que editar essa live. Mas Não aí é retirar os. vou ter que retirar essas coisas, mas eu acho que vale a pena a gente ter essas conversas. Mas quando a gente está assim, nessa conexão, a gente consegue superar esses obstáculos e efetivamente atuar como a gente precisa atuar no mundo. Porque um coach, um mentor, um consultor que se esconde, ele não está atuando no mundo como ele poderia e deveria atuar. Não está. Um coach que não ganha o suficiente para viver uma vida que ele deseja, ele não está atuando no mundo da forma como deveria, a não ser que esse não seja o caminho dele.
A não ser que ele tenha escolhido essa atividade, porque essa atividade é moda, porque ele ouviu falar que dá um dinheiro fácil. Se ele escolheu esse caminho, ele ou ela, né, por propósito, por vocação, e não está ganhando o que deseja, é porque ele também não está atuando como deveria, não está atuando em conexão com isso que você chama da sua essência, do seu ser. E eu tenho muita certeza disso que eu estou falando. Quando a gente está atuando em conexão com o nosso ser, as portas fazem assim, ó, as coisas se abrem. Não tem como ser diferente, porque o nosso caminho, o caminho da nossa alma, ele não é para ser. É óbvio que a gente tem que trabalhar muito, mas ele não é para ser só difícil, Sim, também tem que ser fluido. Tem que ser fluido. fluido. Excelente essa palavra. Tem que ser fluido Tem que também. ser fluido. Porque a vida não pode se consubstanciar apenas em dor. É exatamente assim que eu penso, Letícia. Assim que eu penso, assim que eu vivo, assim que eu experimento. Então, quando a gente estudou, a gente se preparou, a gente está fazendo a nossa parte, a gente tem a vocação, a gente tem o propósito e não vem cliente, ah, meu amor, tem alguma coisa aí que está desconectado. Tem alguma coisa na sua alma que está em dissonância daquilo e da forma como você está atuando. Mas a Mônica eh, na live de anteontem, foi anteontem, né? Foi domingo, né? Do dia Aham. Foi quinta passada. da quinta-feira, trouxe aí um ponto que eu achei bacana, achei interessante, que é os entregáveis, né? Tata falava dos entregáveis. É, ingenuamente, aquele processo de entregar a mais do que permitido, opa, a mais do que permitido, eh, ele pode ser um elemento de dificuldade para que não haja essa resposta que a gente está aqui a dizer. Para além dessa conexão genuína que temos que ter, né? Também a autoanálise Uhum, da gente perceber o que está errado. E o uhum. ponto que a Mônica trouxe, que é esse de entregar a mais do que. Porque, na verdade, o que é que acontece? O encanto acaba. Para mim, o encanto acaba. Tanto o indivíduo, a outra parte, o cliente, ele com a informação que recebe gratuitamente e acima do que a gente queira fazer, ele já se sente resolvido. Sim, Ele, muitas vezes. ele já se sente resolvido. Ele acredita e hoje, com as tecnologias, é como se ele fosse buscar alguns insights e a partir dali ele desenlaçar. Então eu não preciso de contratar esse serviço. Sim. Né? E eu, olha, para mim fechou isso. Essa sua fala, aquela, disse, nossa, tá aí o ponto crítico. Tá aí o Verdade. ponto crítico. Para mim, de todos eles, este é o mais importante.
É o Verdade. mais importante, Mônica. Porque ele se sente resolvido. É como se a gente tivesse num jogo de sedução, percebe? E o outro par ou a outra parte está a tentar descobrir que há uma curiosidade, há uma vontade, uma ansiedade de descobrir quem é esse, quem é aquela. E de repente há uma doação. E um pouco eu conheço jovens que estou a atendê-las, por sinal, estão com 45 anos, outra está com 47 e nunca se relacionaram, nunca se relacionaram. Mas hoje elas pretendem relacionar-se. O posicionamento delas pela a demanda que me trouxeram, entendi que sempre se posicionaram como amigas, né? E começam conhecem a pessoa, começam -se a relacionar e entregam-se tanto, que aquilo vira uma amizade. Uhum. Tanto. E aqui tem que haver uma expertise, uma sabedoria, entre aspas, para irmos oferecendo o nosso ser muito lentamente, para que não nos decepcionemos mais tarde. A gente não sabe com quem está a lidar. A gente está a lidar com desconhecidos, né? O Sim. outro se acautela de não se expor, de não se entregar, pois você tem que responder da mesma maneira. E isso é como se estivéssemos a tecer uma colcha de retalhos. Hoje a gente põe um paninho, amanhã põe outro paninho, amanhã põe outro, e assim sucessivamente, para até podemos consolidar tudo que fomos construindo, ou formos construindo. Não, a Mônica, está a fazer sentido para a Sim, Mônica? sim, claro. Te acompanho. Yeah. Então, para mim tem isso, para além da essência, para além dessa essência, da gente sentir isto, há uma série de nuances particulares que a gente pode desvendar para conseguir o resultado que quer, né, com o cliente. Perfeito, perfeito. Você está coberta de razão. Eu acho, até anotei isso aqui, que não é só a conexão, mas também esse termo ingenuidade do coach também é uma coisa que a gente pode explorar, Explorar, sim, sim. né? E aí, e isso tem a ver com o mindset de crescimento que eu trouxe. Sim, sim, sim. Faz todo sentido. Que é importante. Ah, mas eu já sei o que é mindset de crescimento, já sei o que é mindset, mas a minha reflexão é: será que a gente está trazendo para a gente esse conhecimento? Será que a gente está acreditando que pode realmente aprender e se desenvolver? Porque nem tudo que a gente sabe, a gente traz para a gente como deveria. Será que a gente está aceitando os desafios como oportunidade? Será que a gente está persistindo diante das dificuldades? Será que a gente está com foco naquilo que a gente deseja, no processo? Porque eu converso com muitos coaches e eu vejo eles desanimados. Ah, mas eu acho que essa profissão. Ontem eu conversei com uma colega e ela disse para mim assim: Ah, mas eu acho que essa profissão já acabou. Eu falei: O quê? Eu tenho Ainda tanto só está orgulho. começando. Só está Eu tenho, começando. eu penso exatamente assim. Tenho tanto orgulho de dizer que eu sou coach. Ah, mas tem muita gente aí fazendo besteira no mercado.
Aí Mas problema deles. eu tô Problema sendo muito deles. honesta, Letícia. Quando eu tô numa festa, se eu abro a boca e digo eu sou coach, eu hoje, no momento que eu estou, com o posicionamento que eu tenho, eu não escuto mais nenhuma gracinha. Ninguém me confunde com nenhum tipo de coach doido que vende sei lá o quê. Não, um charlatão, um charlatão. Ninguém ria. Há 10 anos riam. Hoje, ninguém me confunde. Então, eu me sinto muito respeitada como coach. Lembrando, Mônica, sem cortar o raciocínio, que tudo depende de como é que eu me posiciono para dizer isto ou aquilo. Sim, posicionamento. Eu tenho falado disso o tempo todo. Posicionamento. Então, como eu me posiciono, ninguém, meus amigos, meus clientes, meus potenciais clientes, ninguém acha que eu sou outro tipo de pessoa. Ninguém me confunde. Não corro esse risco. E há o outro aspecto, que é o facto da ignorância do outro servir também de deboche. Ele não sabe o que é isto, do que eu estou a dizer, não é? E ele Sim, debochar da ignorância dele, não da minha, mas já da dele. sim. Bom, tá chegando a nossa hora, Letícia, que eu não vou ficar aqui indefinidamente, embora o Eu papo sei, esteja muito bom. E eu eu sei. queria propor, se você topar, um pequeno exercício, é bem pequeno. Eu quero Perfeito. fazer uma perguntinha, porque aí quem for ver depois também vai poder fazer esse exercício. Eu vou te pedir para fechar os olhos por um pouquinho, muito rapidamente, e eu vou te fazer uma pergunta. Faz uma respiração aí, se conecta com esse teu espaço interior, com esse espaço de presença. O que em você precisa ser deixado de lado para que novos clientes e novos trabalhos possam chegar? O que em você precisa ser deixado de lado para que novos clientes, novos trabalhos possam chegar? Posso responder? Não, não pode. Eu vou te pedir só para registrar, não precisa compartilhar. Você pode registrar aí no papel. Quem estiver escutando pode sentir aí, quando estiver pronto, registra no papel o que que veio para você. Se for uma palavra, registra uma palavra. Se for um desenho, registra um desenho. E aí, depois que tiver escrito isso, escreve o seguinte: que ação simples e diferente posso tomar nos próximos 3 dias? Que ação simples e diferente posso fazer nos próximos 3 dias? E olha só, é uma ação diferente porque é algo que você ainda não fez. Tem gente que fala assim: ah, eu já estou fazendo tal coisa.
Se você já está fazendo tal coisa, essa tal coisa não vale. É uma ação diferente, pode ser muito simples, mas diferente para você poder realizar o que precisa ser deixado de lado, que você sentiu aí, que precisa deixar de lado para que novos clientes possam chegar. E aí, gente, antes de acabar a live, eu preciso dizer para vocês que todas as terças-feiras a gente está fazendo a nossa conversa semanal, nossa live de terça, no canal do Evolu Coaching. É uma live fechada por Zoom. Por quê? Para a gente ter essa interação que eu estou tendo aqui hoje com a Letícia. Então, todas as terças-feiras a gente quer crescer, a gente quer chegar em mais pessoas. Então, por favor, eu vou colocar lá no YouTube. Então, você curte, compartilha quando estiver lá no canal. É, comenta lá nos stories. Diz o que que você achou quando eu colocar lá nos stories. E, por favor, convida outras pessoas para a próxima aula, para a próxima conversa, não é aula, né? Isso aqui não é uma aula, é uma conversa. Então, convida outras pessoas, porque isso é um espaço gratuito para a gente trocar, para a gente conversar. Para a gente conversar. Então, Isso. convida outras pessoas. O link de inscrição está lá na bio do Instagram. Eu vou compartilhar com vocês. Não deixem de convidar amigos, amigas para participar da nossa live. Muito obrigada por terem ficado até aqui e Obrigado, Mônica. por Muito obrigado. assistir. Sempre muito, muito disposta, muito interessante na evolução e no crescimento, né? Isso é fantástico.